Paz do Senhor, eu me chamo Mussani. Muitos já devem conhecer o meu testemunho através do blog Restaurar Casamento, da minha grande amiga Sol. Eu quero novamente aqui relatar meu testemunho para louvar e glorificar o nome do Senhor. E todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu quero relatar tudo que eu vivi, tudo que o Senhor fez na minha vida, as misericórdias dele que me alcançaram a cada segundo. Bom, esse testemunho eu vou começar relatando desde o comecinho, né? Eu cresci com minha mãe, porque quando eu tinha mais ou menos 2 anos, meu pai ele tirou a própria vida. Minha infância sempre foi muito conturbada, porque meu pai ele era traficante, ele tinha boca de fumo. Então, eu via minha mãe sofrendo, né? Mesmo que eu não me recorde, assim, é histórias que eu escutava, que escuto, né? Até hoje, assim, quando o passado vem à tona. Então, minha mãe sofria muito com ele, pelo fato dele usar drogas, pelo fato dele fazer o que não deve, né? Creio eu que até trair ela agredir ela disse que não, mas familiares dizem que sim, enfim. E quando eu tinha por volta de 3 anos, meu pai se suicidou. Minha mãe ficou um período sozinha, então foi muito difícil, porque ela teve que procurar catar lixo no lixão, minhas bonecas, minhas coisas, a maioria vieram de lá. E quando eu estava por volta dos 5 anos de idade, 4 para 5 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto. Eles já eram amigos de infância, mas começaram a se relacionar, né? E daí em diante minha vida ficou pior, porque já estava ruim, começou a ficar pior, porque além das humilhações diárias, ele humilhava muito minha mãe, ele era alcoólatra, então, ele é ainda, né? Mas creio que Deus vai libertar. Alcoólatra, então ele humilhava muito minha mãe, me humilhava. Ele dizia que eu ia ser garota de vida e que eu não prestava para nada, e todo dia eu acordava e dormia recebendo humilhação, recebendo xingo e muitas outras coisas piores, né? Quando eu estava por volta dos meus 10 anos, o meu tio, irmão da minha mãe, ele veio morar com a gente e o que já estava ruim ficou ainda pior. Porque além de tudo isso que eu já estou relatando, o meu tio começou a me molestar, minha mãe saía de casa, ele me molestava. Isso é algo que ninguém sabe, né, até agora. Agora todo mundo deve ficar sabendo. Só quem sabia até agora, no caso, era o meu esposo. E algumas pessoas muito, muito próximas, né? Minha família nenhuma sabe. E meu tio começou a me molestar, ele esperava minha mãe sair e ficava me tocando, pedia pra tocar ele, esse tipo de coisa. E graças a Deus depois ele foi embora, só que o trauma já tinha ficado, né? Devido a tudo isso que eu passei na minha infância, o trauma já tinha ficado. Quando eu tava com uns 11, 12 anos, eu conheci o meu esposo. Eu vim morar na rua dele e a gente começou a amizade mesmo de criança. Eu me apeguei muito a ele pelo fato dele ser muito um bom ouvinte, né? Então, eu me apeguei muito a ele, a gente conversava muito. E quando eu tava com 16 anos, tinha 3 meses que eu tinha feito 16, a gente iniciou um namoro. Logo em seguida, alguns meses, quase um ano depois, eu engravidei do meu filho. E eu fui morar na casa da família dele. E também foi muito sofrido, porque a família dele sempre foi muito, vamos assim dizer, muito bravos, né, e tudo. Então, ouvia muitas coisas. E enfim. E quando o meu filhinho estava com 8 meses, o Senhor concedeu a graça da gente conseguir construir a nossa casinha em cima da casa da família dele, onde a gente está até hoje, de pão e para a glória de Deus. A gente conseguiu a nossa casinha, né, em cima da casa dele. E a partir daí as coisas deram uma melhorada. Só que, devido a todo esse trauma que eu já carregava na minha infância, praticamente na minha adolescência, início da adolescência, eu despejei em cima do meu esposo. Ele não sabia tudo que eu tinha passado, ele sabia por alto algumas coisas que eu contava. E eu despejei nele. Então eu ficava insegura, eu queria que ele me desse atenção toda hora. Só que ao mesmo tempo que eu queria atenção, quando ele vinha me dar atenção, eu ficava brava, porque eu me trancava. Isso tudo criou um casco, criou uma pedra no meu coração. Porque eu desconfiava, eu achava que todos os homens não prestavam, eu achava que ninguém era bom, porque eu já sofri abuso da minha própria família, né?
uma pessoa da minha própria família. Então, isso eu despejei no meu esposo. E eu comecei a ficar muito insegura. Eu comecei a ficar muito ciumenta. O meu esposo, ele não podia se atrasar um segundo no serviço que eu já ficava no pé dele. Então, eu comecei a ficar muito obcecada por ele. Muito obcecada mesmo. Eu não limpava a casa, eu não fazia comida, não cuidava direito do meu filhinho. Para distrair minha cabeça, eu saía muito, passeava muito, só que deixava minha casa um lixo, um relaxo. E ao mesmo tempo que eu ficava obcecada por ele, eu não queria ter ele perto, porque ele é homem e me remetia ao que eu tinha vivido no passado. Então, ficava nessa inconstância. Queria ele perto quando ele estava longe, mas quando ele estava perto, eu não dava atenção, ou ficava mexendo no celular, ou ele vinha me dar beijo, eu botava ele para longe, fugia. E começou a afetar a nossa área, nossa intimidade, né? Nossa área de intimidade. E eu já não fazia mais amor com ele. Ficava meses sem fazer, fazia assim por pura obrigação, pura pressão, porque ele pedia, né? Homem natural. E eu comecei a ficar pior. Então, o que eu já não fazia muito, que era limpar minha casa, eu parei de tomar banho, eu parei de escovar o dente, já não penteava mais o cabelo e comecei a ficar horrorosa, fisicamente e principalmente espiritualmente. Porque, voltando um pouquinho, antes disso acontecer, quando eu estava com 11 anos, praticamente um ano depois de acontecer isso com meu tio, né? Eu fui buscar apoio no Senhor, porque eu tinha medo de falar para minha família e eles não acreditarem. Então, eu fui buscar apoio no Senhor. Com 11 anos, eu conheci o Senhor, me converti, aceitei o Senhor. Fui fazendo a obra do Senhor, né? Entrei no grupo primeiro infantil e fui fazendo a obra. Então, quando eu conheci o meu esposo, eu continuava indo para a igreja, mas depois de um tempinho, eu já tinha parado de ir, porque eu estava tão obcecada por ele, tão insegura de mim, insegura de tudo, que eu não ia mais para a igreja. E eu comecei a focar nele. E até que um dia eu estava fazendo a obra do Senhor, né, e achava bonito aqueles casadinho, tudo bonitinho, e quando eles falavam que eram casados e tudo, eu comecei a criar aquele desejo no meu coração. A gente já estava junto há um ano e pouquinho, 2 anos mais ou menos, morando na nossa casinha, né, e eu comecei a criar aquele desejo. Então eu comecei a insistir muito com meu esposo pra gente casar, e todo dia eu dormia e acordava querendo um casamento. Eu pedia pra ele, eu via um casamento na televisão, chorava pedindo pra ele. E todo dia era aquilo. Até que um dia ele me falou que não ia casar comigo, porque a gente já era casado e que não tinha necessidade de casar. Que daqui a uns 10 anos a gente casava, que primeiro a gente tinha que resolver nossa vida, a gente tinha que trabalhar. Ele trabalhava no caso, mas eu não, né? Tinha que arrumar serviço, juntar dinheiro, isso e aquilo. E foi passando o tempo. E eu pedindo tanto, porque pra mim parecia uma eternidade isso. Eu queria casar, porque eu precisava disso. Eu achava que era algo que ia me fazer feliz pro resto da vida. Casada, eu já esqueci todos o meu passado, meus problemas. E até que um dia o meu esposo falou pra mim que se eu pedisse novamente pra casar, que ele ia sair de casa pra nunca mais voltar. Então aquilo me entristeceu muito. Chorei muito. Fui falar com o Senhor que não era certo. Como assim ele não queria casar com a mulher da vida dele, uma mulher que amava tanto ele, tratava ele tão bem. E que era errado, que Deus cobrasse dele, que Deus esfregasse na cara dele os erros dele, o que ele estava fazendo, que isso não era papel de homem. E fui orando. Só que não satisfeita em pedir casamento, né? Como eu não podia mais pedir casamento, eu comecei a pedir outra coisa. A gente já tinha o nosso filhinho, ele já estava com por volta de uns 3 anos. 2 para 3 aninhos, eu comecei a pedir outro filho. Vamos ter outro filho, a gente precisa ter outro filho. Eu comecei a pedir dia e noite, e ele falava que não ia ter, que quando o nosso filho tivesse 10 anos, acho que para ele 10 era o número da magia, 10 anos que a gente ia ter outro filho. E assim foi, eu fui pedindo, até que um dia ele também me falou que se eu pedisse mais uma vez, que ele ia embora, porque sem ele eu não conseguiria fazer um filho, ou que eu esperaria os 10 anos, ou então eu poderia procurar outra pessoa para fazer, porque ele não queria ter outro filho agora. E eu comecei a chorar, né? Fiquei triste, abatida, e novamente fui aos pés do Senhor. Pedi pro Senhor que tocasse no coração dele, que fizesse essa obra, porque não era certo, porque eu queria ter outro filho. E hoje eu vejo o quanto Deus teve misericórdia de mim. E até que eu tava, né? Voltei para a igreja, mas eu voltei pelos princípios errados.
Eu voltei para realizar meus pedidos, porque eu achava que Deus era um gênio da lâmpada mágica, que você esfrega, no caso ajoelha, né, e puf, realiza os seus desejos. E eu comecei a fazer campanha na igreja, e a campanha era pescando seus milagres. Aí eu imaginei, eu fechei o olho, né, com fé, muita fé. Creio que Deus atendeu, não foi nem pelo fato de eu merecer, foi pelo fato da minha fé, com muita fé mesmo. Eu fechei meus olhos e lancei a minha rede e imaginei eu puxando uma menininha, porque eu queria uma menina, né? Como eu já tinha um menino, eu queria uma menina. Eu puxava a minha rede, então eu chorava muito, muito, muito. Naquilo, eu puxei com fé mesmo, porque eu tinha certeza que ia acontecer. E passado algum tempinho, depois da campanha, eu estava em casa, o meu esposo me chamou e falou pra mim, olha amor, vamos ter outro filho, tô sentindo vontade de ter outro filho. E ali eu comecei a chorar, porque eu vi que foi o Senhor que tinha trabalhado, porque um tempinho antes ele não queria, e até ameaçou sair de casa, porque eu estava falando de filhos, e agora é isso. E continuei indo para a igreja, assim, no primeiro mês, mais ou menos. E depois fiz o que praticamente todo mundo que não quer o abençoador, quer apenas a bênção, faz, né? Sair da igreja. E devido à gravidez, eu comecei a ficar muito mais insegura, porque a gente vai ganhando peso. Então, eu comecei a ficar insegura, mais desconfiada do meu esposo. Eu comecei a não cuidar mais, já não cuidava da casa, né? Então, o pouco que eu cuidava, eu já não cuidava, porque eu colocava a culpa na gravidez, que, eu tô grávida, não posso pegar peso, não posso fazer isso, achando que gravidez era doença. Então, já não lavava roupa, jogava muita roupa no lixo, muitos sacos e sacos. Não era brincadeira, não era pouco, era sacos de 100 litros de lixo que ia embora de roupa. Minha casa fedia porque a pia juntava aquela montanha de louça podre com resto de comida. Na minha porta assim andavam bichinhos, né, que aqui é conhecido como tapuru. Andavam na porta porque eles desciam da pia e iam até os lixos que estavam lá fora. Porque eu juntava muito lixo, muito, 20 sacos de lixo com resto de comida no sol. E a minha pia ela dá de frente com a janela. Aí quando eu tava com vergonha que ia receber visita, para não deixar esses lixos ali na frente, eu jogava assim pela janela e ficava acumulado assim no beiralzinho da casa, que a nossa casa é em cima, né, e tem um beiralzinho acumulando. E fui assim vivendo. Meu esposo muito bonzinho mesmo. Eu tenho que dar muito crédito a ele em relação a isso. Porque ele nunca falou nada, nunca falou que eu era feia, ou nunca me tratou com falta de respeito. Nem me desmereceu na frente de ninguém. Pelo contrário, ele sempre me elogiava, mesmo não tendo um motivo nem nada para ser elogiado. Ele me elogiava muito, me defendia para qualquer pessoa. E nisso eu comecei a abusar, né? Proibia ele de falar com a família dele, proibia ele de estar em festas. Ele ficou uns 5 anos sem falar com a família mesmo, morando em cima da casa deles, aqui onde a gente mora de favor. Eu tão ingrata, muito ingrata. Quanto ingrata eu era, moro, né? De favor em cima da casa deles. E mesmo assim proibia ele de falar, proibia ele de ver, eles de ver meus filhos. E fui vivendo assim. Meu esposo, ele tinha que colocar a cueca ao avesso para não usar a mesma cueca suja várias vezes. Ou então ele usava sem cueca, muitas vezes ele lavava a própria cueca. E como não dava tempo de secar, ia trabalhar no outro dia sem cueca. Não, passava fome, eu vivia na porta dos outros, porque eu não gostava de ninguém na minha casa. Só que eu adorava ficar na porta dos outros. E vivia lá, então, onde eu estava, eu trazia uma marmitinha para ele comer. Muitas vezes não trazia e ele dormia com fome, ia trabalhar no outro dia com fome. E eu falava para ele que se ele tá achando ruim, que ele pode procurar outra na rua. Ou que se ele tá achando ruim, ele pode fazer a própria comida, porque eu não tenho obrigação. Eu sou mulher dele, eu não sou empregada. E eu não fazia nenhum papel nem outro. Nenhum papel de dona de casa e nenhum papel de esposa. Então eu jogava muito a mulher para cima do meu marido. Porque você tá de olho em fulana, você tá de olho na cicrana. Eu tava no limite de tanta obsessão que a gente ia no mercado e eu fazia escândalo. Porque ele cumprimentava alguém com um beijo no rosto, ele falava oi sumida, oi sumido, e eu já, quem é? E brigava com a pessoa ali no mercado mesmo, fazia barraco, todo mundo me olhando. O meu esposo muito bonzinho, não falava nada. Não brigava comigo, eu ficava com raiva. Eu via que ele ficava quietinho, mas eu falava pra ele, aceita, porque eu te amo. Isso só demonstra o quanto que eu te amo, meu amor por você é grande. Você tem sorte de alguém te amar tanto assim, ninguém no mundo te ama mais do que eu. Nem sua mãe, ninguém te ama.
E eu fui vivendo assim. E meu esposo, como relato, né, nunca falou nada. Até que um dia a gente estava em casa, no dia 1º de novembro de 2016. A gente estava em casa, naquele amor, tudo bem. E ele foi trabalhar e eu fui para casa da minha irmã. Quando chegou lá na casa da minha irmã, eu fiquei o dia inteiro, como de costume, né? Eu saía de casa muito cedo, umas 8 horas da manhã. E quando foi mais ou menos 8 horas, 8h30 da noite, eu ainda estava lá. E 8h30 ele saiu do serviço. E deu 8h35, mais ou menos, 8h34. Ele não tinha chego ainda. E como a gente tem carro, o serviço dele era próximo, dava uns 5 minutos, 3 minutos no máximo. Eu comecei a ligar para ele desesperado, comecei a ligar. Ele não atendeu, porque ele estava dirigindo, né? E quando ele chegou na minha irmã para me buscar, para trazer para casa, porque além de não fazer nada, onde eu estava, não importa onde eu estivesse, ele tinha que me buscar de carro e me trazer para casa. Então eu esperava até a hora dele sair do serviço para me buscar lá de carro e trazer para casa, porque jamais que eu ia andar de a pé. Então ele me levava para casa da pessoa e me buscava à noite também. E ele foi me buscar de carro e eu estava com um bico enorme, maior do que o de costume, né? Porque todo dia eu estava de cara fechada. Eu não conseguia dar um sorriso. Era raro, muito raro dar um sorriso, porque eu sempre estava muito amargurada. E quando ele dava risada ou falava com outra pessoa, porque você acha que é palhaço, você não tem que sorrir. Então ele começou a ficar muito de cara amarrada também, qualquer pessoa. Ele perdeu o brilho no olho e tudo mais, voltando, né? Ele foi me buscar, eu tava com bico. Ele falou: oi, meu amor, eu peguei um pouquinho de trânsito e me atrasei. Aí eu, cara fechado, do mesmo jeito. Ele: não fica assim, meu amor, eu te amo, meu amor, me perdoa. E eu, na minha estupidez, falei pra ele: será que você me ama mesmo? E ali eu percebi que ele fechou a cara. Percebi que ele se afastou de mim, parou de me olhar. E eu não falei nada, tava tão achando que eu tava na minha razão, no meu direito, que eu fechei a cara, né? E fiquei de cara fechada. Aí ele falou: vamos pra casa agora. E eu falei: tá bom, vamos pra casa. Disposta a chegar em casa, o quê? Brigar com ele, cobrar, perguntar por que ele demorou, pegar o celular dele e olhar histórico de internet, histórico de WhatsApp, pra ver que ele tava falando com alguém, porque na minha cabeça eu tinha certeza que ele tava me traindo nesses 4 minutos, 5 que ele ficou fora. E na minha cabeça eu tinha razão, eu tava certa. Eu realmente achava isso. Chegando em casa, ele continuou de cara fechada, não falou nada. E saiu. Não disse um dia, falou: eu vou ali. E saiu de casa. Eu falei: tá bom. Saiu. Quando deu 11 horas, meia-noite, ele não tinha chegado em casa ainda. Ele nunca foi de fazer isso. Ele nunca foi de sair de casa. Sempre casa, serviço, serviço, casa. E eu estranhei, então comecei a ligar pra ele. Ele não me atendia. E eu comecei a ficar desesperada, comecei a chutar a parede. Comecei a ligar muito, mandar muita mensagem, ele não atendia. Até que mexendo no Facebook, eu reparei que o meu irmão tinha postado uma foto que estava com ele no shopping. E os dois estavam tipo um barzinho, mas não era bem um barzinho, tipo um restaurantezinho, bar, né? E eu comecei a ligar pro meu irmão, comecei a ligar muito pro meu irmão, comecei a ligar, insistindo para ele atender, mandando mensagem. Até que meu irmão atendeu o telefone. Aí eu falei: eu quero falar com o Douglas. Aí ele passou o telefone pra ele. Aí ele já me atendeu muito ríspido, né? O que você quer? Aí eu falei pra ele: não, eu quero saber onde você tá, porque você não chegou em casa ainda, que hora você vai voltar pra casa. Ele falou assim: não interessa onde eu tô e eu não sei que hora que eu vou voltar pra casa. Aí eu fiquei mais alterada ainda. Eu falei: como assim, não interessa? Que hora você vai voltar pra casa? Ele falou: já falei que eu não sei que hora que eu vou voltar pra casa. Aí pra tentar comovê-lo, eu falei pra ele: é porque eu tô passando mal. Ele me falou: tá passando mal, vai pro médico. Eu tenho cara de doutor, por acaso? Aí eu fiquei brava. Ele falou: não me liga, não, que eu não sei que hora que eu vou voltar pra casa. E desligou o telefone. Eu fiquei nervosa. Comecei a chutar as paredes. Comecei a falar com Deus que cansava, que a partir de hoje ele podia se considerar um homem livre. Que eu não queria mais esse homem na minha vida, que Deus podia levar ele pra longe. Porque eu já estava sofrendo muito, eu já tinha sofrido muito na minha infância e não merecia sofrer agora com o marido que eu não casei, que aliás nem tinha casado, pra ficar sofrendo. E novamente liguei pra ele, liguei pro meu irmão, pedi pra falar de novo com ele atendeu. Aí eu falei: quero você voltar pra casa, isso não é atitude de homem.
E ele novamente afirmando que não sabia que eu ia voltar pra casa e que já tava cheio. Ele falou pra mim, ó, já tô de saco cheio, tô cansado, pra mim não dá mais. E eu falei assim, como assim, você tá terminando comigo? Ele falou assim, você é louca? Você acha que eu vou terminar com você por telefone? Quando chegar em casa a gente conversa. Eu peguei e falei, tá bom. Ele desligou o telefone, meu irmão desligou o telefone geral, né? Pra mim não ficar ligando de novo, porque eles me conheciam, sabiam que eu ia continuar insistindo. Aí ele desligou o telefone. E quando foi de madrugada, ele chegou em casa, fechado, bravo, pediu pra sentar comigo e conversar. Que ele estava cansado, que não aguentava mais, que durante muito tempo ele aguentou tudo muito calado, mas que para ele não dava mais e que ele queria um tempo para pensar na vida, para pensar se me amava. Aí eu falei assim, como assim para pensar que me ama? Você falou que me amava ontem? Aí ele falou assim, então, ontem lá na casa do seu irmão, cheguei do serviço com um amor enorme por você, como todos os dias. Só que a partir do momento que você duvidou, perguntando se eu realmente te amava, foi como se alguém pegasse um balde de água e jogasse em cima do fogo e apagasse aquilo que eu sentia por você. E hoje eu não sinto nada, então melhor a gente separar, a gente dar um tempo, porque eu não sinto nada, né, por você. Aí eu fiquei desesperada. Não, como assim? Você me ama, não é possível que um amor de 9 anos tenha acabado dessa maneira. Não vai embora, porque Deus não vai trabalhar desse jeito, como você tá dando lugar pro inimigo. E você é um covarde, porque isso não se faz. Como Deus vai trabalhar na nossa vida? Você estando separado. E sempre nessas horas eu queria colocar Deus no meio, né? Fazia tudo que não devia. Não era nem de perto uma pessoa que parecia ser cristã, em falar de Deus. E ele realmente falou que não dava, que ia sair de casa para pensar na vida dele. Aí eu comecei a perguntar onde você vai. Ele falou assim, você acha que eu vou te falar para você ficar enchendo meu saco, insistindo, indo atrás? Eu te conheço. Eu falei, não, onde você vai? Eu não vou fazer isso. Só que ele me conhecia, né? Ele sabia que onde ele fosse eu ia arrumar confusão. E ficou calado, foi deitar, decidido mesmo a ir embora. Eu entrei em desespero. Comecei a ligar para todos os parentes, comecei a ligar para todo mundo. Isso era 3 e pouco da manhã. Eu comecei a acordar todo mundo. Minha irmã tinha acabado de ganhar neném. Eu não tava nem aí se ela tava de resguardo ou não. Comecei a ligar para ela. E comecei a falar, ele vai me deixar, ele vai embora de casa. E alertei todo mundo. Alertei a família toda. Faltou só eu colocar no Facebook, no WhatsApp, no jornal. E eu comecei a alertar a família toda que ele ia embora de casa. A maioria não se pronunciou porque, devido a tudo, né, o jeito que eu era, para eles era ter uma alegria se ele fosse embora, uma paz para ele, um alívio para a família também. E minha família ficou, não, calma, não é assim, vai descansar um pouco. Só que eu não conseguia porque a dor era muito grande, só de imaginar que ele ia embora de casa. Porque ele tinha falado, mas eu pensei, vai ver que ele não vai embora mesmo. Só que a dor me consumia, porque eu via ele muito decidido, eu conseguia ver aquilo no olho dele, que ele estava muito decidido. Aí no outro dia, no dia 2 de novembro, né, de 2016, no feriado de finados, ele foi trabalhar e como ele chegava cedo, eu falei, quando ele chegar a gente conversa de novo e vai dar tudo certo, vai voltar a ser como era antes, porque ele me ama muito, ele não vai ter coragem de me deixar, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, é só aguardar o tempo. Até que deu hora dele sair, ele não chegava. Ele passou 1 hora depois que ele saiu, que ele sempre foi muito pontual, né, nesse quesito. Hoje em dia eu consigo ver, né, que ele sempre foi muito pontual. E ele não chegava, e quando deu por volta de umas 3 horas depois que ele saiu do serviço, o carro dele parou aqui na frente, eu já pensei, é agora que eu vou falar com ele, vai tudo se resolver. E quem desceu foi a mãe dele. E a minha sogra me falou que veio buscar umas roupas dele, que era pra me separar que ele mais gostava, porque eu sabia qual era. E eu comecei a chorar muito, ameacei descer, mas ela falou, não, ele não quer te ver, ele não quer falar com você, então respeita a decisão dele e junta as roupas. Eu ali em lágrimas comecei a juntar a roupa, chorando muito, chorava muito mesmo, comecei a juntar as roupas dele, dei pra minha sogra. Minha sogra falou, então, preciso que você respeite a opinião do meu filho, né, pelo menos uma vez, não vá atrás dele, porque ele não quer que você mande mensagem, não quer que você vá atrás. Ele vai ficar em casa,
Foi aí que eu fiquei sabendo, né, pra onde ele tava indo. Vai ficar em casa, mas não quero que você apareça lá. E respeita o que ele tá pedindo pra você. Se você crê nisso, se você crê em restauração, se você crê que Deus pode fazer, então você ora. Que se for da vontade de Deus, um dia vocês voltam. E eu consegui, assim, olhar assim de relance. Ele tava no carro chorando muito. Ele chorava muito, muito. Eu nunca vi meu esposo. Em todos esses anos que a gente tava junto, eu nunca vi ele chorar tanto. Ele chorava muito. E aquilo partiu meu coração mais ainda. Pelo fato do que eu estava sentindo e ver o que eu estava causando nele. E meu esposo foi, com minha sogra. E eu entrei em desespero aqui na minha casa. Eu não sabia o que fazer, pra onde ir. Não sabia pra quem ligar. Só sabia chorar, gritar. E no dia 2 de novembro de 2016, eu entrei no deserto. No dia dos finados, ali meu casamento morreu. Ali praticamente era como se eu tivesse morrido, porque a sensação era essa. Como se eu tivesse morrido e não tivesse ninguém para me ajudar. E foi uma dor insuportável, uma dor que eu não desejo a ninguém. E só quem tá passando sabe que dor que é essa. E ele foi pra minha sogra, eu fiquei aqui em casa. Continuei mandando mensagem pra ele, continuei mandando carta de amor. Comecei a ligar pra ele sem parar, perturbava ele. Ligando, mandando mensagem. Ele ficou sem aparecer aqui em casa, só que mesmo assim eu ficava me declarando pra ele. E passado um tempinho, mais ou menos 20 dias que ele tinha saído de casa, foi meu aniversário, ele não mandou mensagem. Foi como se não existisse, né? Eu não existisse realmente pra ele, eu não existia. E quando deu mais ou menos um mês e meio que ele saiu de casa, ele apareceu aqui em casa e eu continuei fazendo as mesmas coisas. Escrevi uma carta imensa pra ele, coloquei no bolso dele. Falei pra ele, lê, depois você vê o que você fala. Era uma música de amor que eu tinha escrevido pra ele, escrito, né, pra ele. Uma música de amor, falando que amava, que ele era o amor da minha vida, que eu não vivia sem ele. E fui em cima dele, insistindo. E tudo que ele mais queria era ficar longe de mim. Hoje eu entendo isso. E continuei insistindo, desesperada. Comecei a orar. Ai, Senhor, o que eu fiz pra merecer isso? Sempre fui uma pessoa muito boa, porque na minha cabeça eu realmente era uma pessoa boa, eu realmente era uma boa esposa. Eu não me via fazendo aquilo que eu fazia. Na minha cabeça eu limpava a minha casa todo dia. Na minha cabeça eu cuidava da minha família, eu cuidava da minha saúde. Na minha cabeça eu era uma pessoa certa. Eu estava tão cega, tão no lamaçal do pecado, que eu não conseguia ver isso. Eu estava que nem um porco mesmo que rola na lama e se vê limpo, não se vê sujo. E eu não sabia o que fazer, eu estava desesperada, eu só conseguia acusar ele, porque na minha cabeça ele era um covarde, ele saiu de casa e abandonou a família. Que tipo de pessoa abandona a família? E não sabia nada, e continuei fazendo as mesmas coisas erradas, porque eu não sabia do deixar ir, eu não sabia de restauração de casamento. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, a não ser restauração, restauração assim de casa, reconstrução, essas coisas. Eu nunca tinha ouvido falar de restauração de casamento, de deixar ir, esse tipo de coisa. E no momento de puro desespero, né, eu continuei ligando pra ele. Eu tinha o número da OM, ficava fuçando a foto dela, fuçando no Facebook dela, porque ela era conhecida, ela trabalhava já com meu esposo há algum tempo. E sempre que eu ia lá, aparecia, ela falava que a gente era o casal do ano, que um dia queria ter um marido assim, que amasse ela da maneira que meu esposo me amava e que chipava, né, nós dois, esse tipo de coisa. E no momento de desespero eu comecei a fuçar o Facebook dela, eu comecei a fuçar o Facebook dele, fazendo tudo errado, printando tudo pra ficar me martirizando depois. E percebi um dia que que ela postou que ia no cinema assistir Minha Mãe Uma Peça 2. E reparei que a foto que ela tinha batido na frente do espelho, do vidro, ela estava usando o celular dele. Aí na hora assim já gelou meu coração e fui entrar no Facebook dele. Não tinha nada no Facebook dele, fui entrar na conta bancária dele, porque eu ainda tinha acesso à conta bancária dele. Tinha todas as senhas de Facebook, de tudo. E percebi que ele tinha ido no cinema. E que ele tinha gastado muito dinheiro no cinema e logo em seguida tinha ido para um motel. Então, eu juntei uma coisa na outra.
Eu comecei a tirar print, ameacei mandar mensagem para ela, mas não consegui mandar mensagem, fiquei desesperada. E como eu tinha ela no meu WhatsApp, que a gente conversava, eu comecei a olhar o status dela, ela começou a mudar o status dela e eu, desesperada, comecei a mandar mensagem para ele. Porque você é um canalha, porque você fez isso, vem aqui que a gente precisa conversar. E ele falou, não tenho nada para falar com você, a gente não tá junto, eu não sei do que você tá falando, você tá doida, mas eu vou aí conversar com você. E ele veio em casa e eu já comecei a exigir, você tá com ela, como você pode ter coragem, você falava que ela era feia, isso e aquilo, comecei a jogar um monte de coisa na cara dele. Ele falou, realmente, estou com ela, dormi com ela e vai viver sua vida, eu não te devo satisfação, a gente não tá junto, eu sou um homem solteiro. Graças a Deus a gente nunca casou, ele até me falou isso. Graças a Deus a gente nunca casou, a gente não deve satisfação um ao outro, a gente não tá ligado de maneira nenhuma, senão pelos nossos filhos. Aí eu já comecei a falar, filhos que você não vê, filhos que não tá nem aí para os seus filhos, você não serve nem para ser pai. E comecei a querer despejar nele tudo aquilo que eu estava sentindo e colocar ele como... Eu sei que não era certo o que ele estava fazendo, mas eu estava apenas colhendo o que eu plantei, só que eu queria punir ele de alguma maneira por tudo que ele estava me fazendo. E ele saiu de casa bravo por eu ter falado aquilo tudo. E eu comecei a me despejar nos pés do Senhor. Comecei a orar, buscar de madrugada. E comecei a escrever cartas para o Senhor. De tudo que eu estava sentindo, de tudo que ele fez. Comecei a despejar na escrita. Como eu não tinha muitas pessoas do meu lado, porque na verdade eu não tinha ninguém, eu comecei a escrever muito para o Senhor, tudo que eu estava sentindo. Porque eu me sentia tão podre, tão suja, tão imunda, que eu não conseguia ajoelhar e orar. Eu falava como se fosse doida mesmo, assim, andando pela casa falando com Deus, como se fosse aquelas doidas que fala sozinha mesmo. E comecei a escrever muito, porque eu não me sentia digna de estar na presença do Senhor. E comecei a colar aquilo no guarda-roupa, na parte dele, que ele tinha tirado as roupas, né? Então comecei a colar naquilo. O resto de roupa dele eu deixei no guarda-roupa, mas colei. E quando foi na véspera de Natal, tinha quase 2 meses que eu tinha saído de casa, quase 2 meses, 1 mês e pouco. Ele veio passar aqui, a véspera aqui em casa, mas ele me falou que só vinha passar por causa das crianças, para manter na lembrança das crianças o Natal em família, né, para não prejudicar a memória das crianças, né, assim, as lembranças. E ele, em determinado momento, ele sujou a roupa de vinho e subiu aqui em casa, eu estava lá embaixo, subiu aqui em casa para trocar de roupa. E nisso eu me lembrei que no guarda-roupa dele eu tinha colado um monte de orações, né, de reclamações, de murmurações, porque virou o guarda-roupa das lamentações. E reparei que ele desceu chorando, estava certa de que ele tinha lido, e desceu chorando. Na minha cabeça, ele chorou porque ele viu o que ele tinha feito e se arrependeu. E nessa semana, do dia 24 até o dia 1º de janeiro de 2017, ele ficou em casa, me tratou muito bem, ele tentava ser o mais afetuoso possível comigo, mesmo que a gente não tinha contato, mas ele dava risada, tentava assistir filme comigo, e eu hoje entendo que era por pura pena daquilo todo que ele tinha lido, o trapo que eu tava. Eu tive certeza que ele não estava comigo porque queria, era pena, nem porque Deus tinha tocado. Mesmo que na hora eu achasse que sim, que ele estava comigo porque sentiu saudade e se arrependeu. Mas era pena do tanto que eu estava jogada às traças, porque eu já tinha perdido muito peso mesmo. E ele ficou ali comigo. E quando foi no dia 1º, dia 2 de janeiro, a gente foi no shopping passear e a gente tava tudo bem, a gente almoçou fora, passeamos, fomos sem as crianças, só nós dois, como se fosse casal. De novo passeamos e estamos conversando até que determinado momento da conversa ele pergunta se tem conta para pagar, porque ele não estava dando pensão, mas a conta assim do dia a dia ele estava pagando, a conta da casa, né? Ele tinha dado dinheiro. E eu falei que sim, que tinha 2 contas, uma que já estava vencida e uma que ia vencer. E nisso ele fechou a cara e começou a gritar para mim no shopping que se a outra conta não venceu, não tinha porque ele pagar ainda, que eu tava tentando extorquir ele, que eu era uma estelionatária, que se eu quisesse depender de pensão, pra mim tomar vergonha na cara e procurar um serviço.
E começou a gritar no shopping, todo mundo do shopping me olhando de maneira, olha, de uma maneira que eu não sei como descrever. Se tivesse um buraco, eu enfiava minha cabeça no buraco. E ele começou a me olhar assim, eu com vontade de chorar, mas eu não chorei, graças a Deus eu não chorei. E ele falou, vamos embora, porque eu não quero ficar um minuto mais na sua presença. Não quero ficar perto de você. Você nunca prestou pra nada. Nem como mulher, nem como mãe, como dona de casa. Você não prestou, não sei nem porque você nasceu. Você não serve pra nada, você é um lixo. Começou a me humilhar na frente de todo mundo no shopping. E me trouxe pra casa. Chegou aqui, nem me deixou assim no portão. Me julgou que nem cachorro assim, foi embora. Bravo. Depois disso, eu continuei a mandar mensagem pra ele, porque não era aquilo que tinha que ser feito, que ele não devia me tratar dessa maneira e tudo. Até então, como eu disse, eu não tinha consciência, assim, do deixar ir, dessas coisas muito importantes que a gente tem que aprender no deserto. Porque até então eu não sabia que eu estava no deserto. Pra mim era só uma fase ruim que estava acontecendo na minha vida e eu não entendia o porquê. E comecei a orar, subi desesperada as escadas, comecei a orar. E o Senhor me tocou de buscar na internet sobre... Eu não me recordo o que foi que eu pesquisei exatamente, mas foi algo do tipo, meu esposo saiu de casa, meu esposo me deixou, alguma coisa do tipo. Não foi nem restauração de casamento, essas coisas, porque eu não sabia que isso existia. Coloquei meu esposo me saiu de casa e agora, alguma coisa do tipo. E apareceu um monte de coisa a respeito de restauração de casamento, de relacionamento, restauração pessoal. E eu comecei a ler, devorar tudo aquilo. Eu comecei a olhar, eu passava as noites, virava as noites chorando e lendo. E fui lendo. Até que eu me deparei com o blog da Sol, do Restaura Casamento. O blog Nova Vida, acho que era esse o nome. E outros blogs, né? E eu mandei mensagem para essas pessoas todas do blog, no meu desespero eu mandei mensagem, explicando a minha história, que meu esposo tinha saído de casa, quanto tempo a gente já estava junto, essas histórias assim. E uns me responderam, outros não, mas os que me responderam perguntavam logo de cara se eu era casada, e como eu não era casada, eles logo falavam que apenas primeiro casamento e que tinha que ser casado, porque se a gente não era casado, a gente não era uma família, e que Deus não restaura relação pecaminosa, essas coisas. E a Sol, ela me respondeu, me indicou o livro Como Deus Pode Vai Restaurar o Seu Casamento, e me respondeu com maior atenção, maior carinho. Jamais imaginaria que ela ia responder, na verdade, porque os outros demoraram muito tempo para me responder, e ela me respondeu no outro dia, 2 dias no máximo. E eu li aquele livro, devorei cada página daquele livro. Eu li e foi onde eu comecei a entender o que eu estava vivendo, o que eu estava passando, que eu estava numa luta. Aprendi o deixar ir, o que na prática é muito difícil de ser aplicado. Na teoria, assim, você lendo é fácil, muito fácil. Mas na prática realmente é muito difícil. E eu aprendi. E pouco tempo depois ela me adicionou no grupo Restaurar. E ali eu fui aprendendo muita coisa, graças a Deus. Fui aprendendo muita coisa. E deixei de lado de perseguir meu marido, mesmo que eu ficasse ainda olhando assim as contas dele, olhando o que ele fazia, olhando a OM. Fui aprendendo e cada ensinamento ali da Sol, no grupo, sobre o deixar ir, porque aquilo ainda era muito difícil para mim entender. Eu pensava, como eu vou deixar ir a pessoa que eu amo, como eu vou me afastar, se minha intenção é ficar perto dele, minha intenção é ficar cada minuto que eu posso perto. E fui aplicando, e fui orando, buscando o Senhor nas madrugadas, fui buscando o Senhor. E a minha primeira atitude foi apagar o número dela, apagar o número dele, da minha agenda, do celular. Tirei eles dois do Facebook, ela eu bloqueei. E depois de um tempo eu bloqueei ele, né? Mas não bloqueei logo assim de cara ele. E lembro quando eu entrei, assim que eu entrei lá no grupo, teve o jejum, foi das cartas? Não, foi o jejum do cerco de Jericó. E lá só indicava que a gente tinha que escrever, escutar o soar da trombeta, né? Escrever o que a gente estava sentindo e rodear esses pedidos, as coisas, durante 7 dias. E eu fiz essa campanha do cerco de Jericó, muito emocionante. Nossa, maravilhoso, que eu senti a presença do Senhor tremendamente. E fiz aquele propósito maravilhoso. E só de lembrar eu me emociono, porque
Na hora que eu escutei o soar da sombreta, né, do chofar, ali eu tive certeza que Deus estava trabalhando na minha vida. Mesmo ainda não entendendo ao certo o que eu estava passando, eu sabia que Deus estava trabalhando na minha vida. E o grupo foi de muito grande ajuda. Deus sabe no meu coração o quanto eu sou grata pela Sol, pelos meus amigos do Restaurar, porque eu ouvia muito de que a gente não era casado, então a gente não era uma família, e que a gente só tinha filhos em comum, mas que isso não dava o direito de eu cobrar ele como esposo ou de Deus restaurar, porque Deus odeia o pecado e jamais Deus ia restaurar. Maldição. E a Sol, ela foi muito atenciosa, ela nunca em nenhum momento perguntou se eu era casado ou não, ou jogou na cara que Deus restaura, que Deus não restaura. Nunca foi assim. O grupo Restaurar, ele não é assim, eu nunca me senti menosprezada, como eu me senti em outros grupos que eu entrei depois. E me faziam sentir isso, me faziam sentir que não tinha direito a nada, me fazia sentir nada, me fazia sentir que esses anos todos que eu perdi, que eu passei com uma pessoa, eu perdi. E que Deus não faz isso porque eu era uma pecadora, que eu tinha muito defeito, que às vezes foi o melhor que Deus fez, foi afastar mesmo meu marido de mim, porque ele não merecia aquilo, que jamais Deus ia trazer ele para eu fazer ele sofrer, e era isso que eu ouvia. E no grupo, eu não, graças a Deus, nunca me senti dessa maneira, nunca me falaram isso. E ali, dia após dia, eu fui aprendendo no grupo como me posicionar, como tratar o meu esposo, porque a minha vontade quando ele vinha aqui era matar ele mesmo, era matar ele, porque isso eu não fazia. Era minha vontade, era essa, porque eu ainda estava cega. E ali no grupo, os áudios da Sol, que é o que fortalece muito, me fortalece até hoje, é os áudios dela. Os testemunhos de louvor que ela coloca do Senhor diariamente. E o que me fortaleceu foi isso, eu fui aprendendo. E dia após dia ali no grupo eu fui aprendendo que eu tinha que buscar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Que Deus é capaz de me mudar, que Deus seria capaz de fazer tudo. Tudo que eu não podia fazer. Tudo aquilo que eu já tinha destruído, Deus era capaz de reconstruir. E apliquei o deixar ir mesmo no meu esposo. Parei de mandar mensagem. Já tinha apagado o número dele, né? Então, quando ele mandava mensagem, eu respondia o básico. Eu não ficava me puxando o assunto, não falava de nós. E ali eu fui vendo o Senhor me transformando dia após dia. E eu me recordo quando o Senhor me despertou assim. Me despertou mesmo. Me mostrando tudo que estava na minha casa. Desde as roupas sujas, os demônios que estavam. Desde a louça, desde tudo. E o Senhor me tocou, foi me tocando de limpar. E eu acordava já disposta a limpar minha casa, eu comecei a limpar. E eu vi que o Senhor foi trabalhando na minha vida mesmo, de forma inimaginável. Eu entrei numa luta espiritual muito grande. Eu estava tanto tempo, vamos assim dizer, achando que era evangélica e não entendia nada. Não entendia nada de luta, de oração, de lado espiritual. E entrei numa batalha sem saber o que era uma batalha. Eu fui totalmente despreparada. E Deus me capacitou, porque apenas Deus pode nos capacitar. E o Senhor me capacitando, eu fui orando. Junto ao grupo, a gente fazia muito propósito. E eu era aquela membra muda, né? Eu era aquela que não falava nada, mas que ouvia tudo, que observava tudo, que puxava tudo. Tudo que era falado ali, eu puxava para me aprender. Tinha a Rose, querida Rose, que ensinava muito com as cajadadas dela. Na época eu até ficava com raiva. Pensava, ai que mulher grossa. Mas hoje em dia eu vejo que é o Senhor nos corrigindo de maneira tão linda e tão sábia pela vida dela. E eu fui aprendendo, fui lutando, fui orando, descendo as madrugadas, fazendo jejum com grupo, fazendo jejum individual, fazendo jejum de Esté, jejum de Daniel, todo tipo de jejum. Jejum de Jacó, de José, de Paulo, de Pedro. Todo mundo da Bíblia eu fiz jejum. E fui orando, fui buscando junto com a ajuda do grupo. Eu não digo isso porque ainda estou no grupo, o Senhor sabe. Digo porque o grupo foi de grande ajuda mesmo no meu posicionamento. Porque antes de conhecer o grupo, eu fazia tudo o que não devia, eu fazia tudo de errado. Foi lá que eu conheci a Deus verdadeiramente, foi lá que eu conheci o aplicar, o deixar ir, foi lá que eu conheci o restauração pessoal. Porque eu me achava tão podre que achava que nem Deus tinha capacidade para fazer aquilo.
E fui lutando, fui buscando. E quanto mais eu buscava o Senhor, mais eu esquecia do meu esposo. Mais o Senhor me transformava, mais eu não estava feliz. Para mim não importava mais se meu marido voltasse para casa ou não. Para mim não importava se ele queria ficar comigo, se ele não queria. Só que conforme eu ia mudando, mais vontade eu tinha de que ele visse que eu tinha mudado, porque ele saiu de casa vendo que eu era uma pessoa. E eu pensava, como ele vai ver que eu mudei, como ele vai ver que eu fui transformada. E no grupo falava muito a Sol falava muito isso, que é Deus que mostra, que a gente não precisa fazer nada, que é o Espírito Santo que convence o homem. E eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia aplicar isso na minha vida. Eu falava, mas como? A gente só vai saber se a gente vê ali pessoalmente. Não tem como a pessoa estar no outro lado da cidade e ver que a outra foi mudada. Nem se ele tivesse a visão de Deus. Eu pensava comigo. E um dia orando, eu fui falar com o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor mostre para ele, eu preciso que ele veja, porque eu preciso falar para ele, eu preciso mandar foto da casa, porque nessa altura eu já tinha pintado a casa toda, já tinha mesmo transformado minha casa. Comecei a comprar coisinhas que para uma dona de casa é simples, que é prato, copo, bibelô para pôr assim nas coisas, e que para mim eu não tinha, porque eu não tinha zelo. Então, a gente praticamente comia na mão, porque prato não tinha, copo não tinha. Então, a gente comia em Tupperware, coisas simples. O Senhor foi mudando. E eu sentia vontade de mandar para ele, Senhor, ele precisa ver que eu me transformei, ele precisa ver que é assim. O Senhor falou, você confia ou não em mim? Você tem que fazer a sua parte. Quem convence é o Espírito Santo. E ali eu fui agradecendo ao Senhor por tudo que tinha feito, agradecendo ao Senhor por onde Ele tinha me colocado, agradecendo ao Senhor pelos amigos que Ele tinha me dado, porque como eu era uma pessoa desse jeito, eu não tinha amigos, porque ninguém queria ficar perto de mim, eu não tinha ninguém, era eu, meu marido e meus filhos. E eu consegui afastar meu marido, então só me restavam meus filhos pequenos, que não podiam conversar comigo, não podiam me responder, não entendiam o que eu estava sentindo. E o Senhor me deu os amigos do grupo, amizades mesmo, amizades sinceras e verdadeiras que entendiam o que eu estava passando. E eu comecei a agradecer ao Senhor por isso, me agradecer pelo que Ele já tinha feito. E o meu esposo cada vez ficando mais distante de mim e ficando mais próximo da Amy, porque ele não vinha ver os filhos, ele não vinha ver os filhos, não dava pensão. Quando dava era muito pouco, levava metade. E se afastava de mim cada vez mais. E teve um dia que o Senhor me tocou de orar novamente pela restauração, né, da minha família. E eu fui orando ao Senhor, fui buscando. Só que eu não sentia a vontade de orar, porque eu já estava bem com Deus, já estava feliz, já estava mais comunicativa no grupo. Eu lembro que eu estava mais ativa no grupo, eu não falava muito ainda, mas eu dava muita risada, porque eu comecei a absorver mais, com mais alegria. Porque no começo eu reclamava muito, porque elas colocavam as coisas e eu achava que era afronta diretamente a mim, porque machucava o meu ego. E como eu já estava curada para a honra e para a glória de Deus, o meu pessoal já estava restaurado, eu comecei a ficar mais no grupo, comecei a dar mais risada. E comecei a pegar mais amizade com o pessoal do grupo, né? E não pensava mais no meu esposo. Então o Senhor me fez buscar esse desejo. E eu falei, meu Pai, eu não tenho vontade de buscar o meu esposo. E como eu vou saber, Senhor, que o Senhor vai restaurar? Porque ele está distante, ele está longe de mim. Eu já não sinto mais vontade de orar por isso. Porque no começo de certo é aquele desespero, você quer orar a cada minuto, você quer devorar testemunhos de casamento, você quer saber tudo sobre seu esposo. Eu já não sentia mais isso, eu estava feliz. E se Deus tivesse apenas feito isso na minha vida, não tivesse restaurado meu casamento, eu já estaria feliz, já estaria bem. E eu falei, Senhor, o Senhor tem que me dar um sinal, porque eu não tenho como acreditar que o Senhor quer restaurar. E eu falei bem assim, meu esposo ele sempre me chamou de nega. Ele sempre, toda a vida, mensagem, pessoalmente sempre foi nega, tudo foi nega. E quando a gente separou, obviamente, ele começou a chamar pelo meu nome, né? E quem escuta isso é cruel, terrível. E eu falei, Senhor, me dá um sinal. Eu falei isso em pensamento, eu nem orei em voz alta, nem orei falando. Que é para mim ter certeza que era o Senhor falando. Eu falei, Senhor, me dá um sinal. Se for para mim orar por ele, se for para me buscar por isso,
que o Senhor faça Ele me chamar de nega em algum momento, nem que seja por acidente, que eu vou ter certeza que é o Senhor falando comigo para me buscar pela minha família. E parei de orar, né? Entrei no grupo, continuei me comunicando com o pessoal, que eu já chamava assim no PV, né? E acompanhando o grupo. E quando deu mais ou menos no outro dia, tinha passado um dia, 2 dias, eu não me recordo, deu mais ou menos meia-noite, meu esposo chegou em casa, entrou, porque até então ele tinha a chave de casa, entrou e falou pra mim que queria conversar comigo. Ele sentou, olhou pra mim e falou: olha, eu vou te falar isso aqui, eu nem sei porque que eu vou te falar isso, mas eu vou te falar. Não tem um dia, nesse tempo que a gente tá separado, que eu não tenha vontade de te chamar de nega, que eu não sinta saudade. E saiba que você sempre pra sempre vai ser minha nega. E eu me espantei ali, mas na mesma hora ele fechou a cara e falou: olha, eu não sei nem por que eu tô aqui, não sei nem por que eu tô falando isso. Aí eu vou embora. Ele montou e foi embora. Não queria esperança, não queria expectativa, porque a gente vai voltar. Só precisava falar isso e foi embora. E eu agradeci muito ao Senhor mesmo, porque eu tinha certeza que era o sinal que o Senhor estava me dando, respondendo que era para mim lutar pela minha família. E eu fui lutando pela minha família. E ali me deu força, me deu ânimo de lutar, fui lutando. E nisso o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando na vida do meu esposo também, mesmo sem eu perceber, sem eu ver, porque sempre que eu via ele, ele estava muito bem, muito lindo, muito arrumado, feliz, nas poucas e raras vezes que eu via ele. E o Senhor foi trabalhando tanto na minha vida como através da minha vida para outras pessoas. E eu lembro que um dia eu sonhei que a casa da vizinha da minha mãe, ela desabava. E eu orando, me acordei assustada, porque ele sonho muito real. E eu fui orar, e o Senhor pediu para mim falar para ela sair da casa, desocupar, que o Senhor iria demolir aquela casa. Eu passei o recado para ela, e não deu 3 dias, a casa dela desabou, e não ficou bloco sobre bloco. E ali eu vi a misericórdia do Senhor na minha vida. Isso é apenas uma das pequenas coisas, né, que o Senhor me passou, que aconteceu, da intimidade que eu criei pelo Senhor, com o Senhor. Eu e o Senhor realmente viramos um só. Uma só carne eu virei com o Senhor. E não era mais eu que vivia, sim Cristo que vivia em mim. Eu realmente consegui entender o que esse versículo foi dizendo. E o Senhor foi fazendo maravilhas. O Senhor foi operando na minha vida. E quem conhece meu testemunho, quem leu, né, ele escrito, vai entender melhor do que eu tô falando. As maravilhas que o Senhor fez. E meu esposo, ele começou a dar um pouco de pensão. Começou a ficar mais próximo, começou a aparecer mais. E eu senti vontade de fazer um caderninho relatando tudo, né? As maravilhas que o Senhor estava fazendo na minha vida. Porque eu já tinha escrito muitas coisas relatando as murmurações, o que ele deixava de fazer. E eu comecei. E eu tenho esse caderninho até hoje. Eu creio que um dia o Senhor vai preparar o momento de eu mostrar. E eu tenho esse caderno até hoje, com tudo. De agradecimento. É um caderno de agradecimento ao Senhor. Eu chamo de caderno em meio ao deserto. E eu agradecia muito ao Senhor. Tudo que ele estava fazendo. Meu esposo estava um pouquinho de pensão, eu corria no caderninho e agradecia ao Senhor pelo aquele pouco de pensão que ele dava. Meu esposo aparecia, eu corria, escrevia agradecendo ao Senhor. Eu recebi uma mensagem no grupo, eu corria agradecer ao Senhor. Tudo agradecer ao Senhor, naquele caderninho. E eu comecei a perceber que eu estava ficando com vontade de arrumar um serviço, porque até então eu estava totalmente na dependência do Senhor. O meu esposo não me ajudava mais, o Senhor. Lógico que teve momentos que eu passei, principalmente no começo, quando meu esposo saiu e não entendia o que eu estava passando, eu passei momentos muito difíceis com meus filhos, muitas necessidades mesmo, porque eu não estava lutando com o Senhor. Então meu esposo não dava pensão, então praticamente passei fome, foi só pela misericórdia de Deus mesmo. E eu comecei a sentir vontade de procurar um serviço. Eu creio que foi o Senhor me tocando para procurar um serviço, eu fui atrás de serviço. E para a glória de Deus consegui um serviço e comecei a trabalhar. E após isso eu percebi que o meu esposo, ele começou a ficar mais próximo de mim. Ele começou a me ver como uma amiga, mandava mensagem de bom dia, ele perguntava como é que eu tava, como é que estavam as crianças, sempre começava perguntando das crianças, né? E eu fui agradecendo ao Senhor, porque era a aproximação do meu esposo. E continuei trabalhando, mas como eu já estava tão calejada daquele episódio que tinha acontecido quando eu fui no shopping com ele, então eu nem queria expectativa.
Falei, ai, logo, logo vou tomar outra rasteira, então é melhor eu nem criar expectativa nisso. E ele começou a aparecer aqui em casa, começou a querer dormir aqui em casa, começou a ficar mais próximo de mim. E eu glorificando ao Senhor, sem criar expectativa. Até que ele começou a vir falar que, olha, a gente vai tentar, mas eu não vou voltar, a gente vai tentando pra ver no que dá. Se a gente der certo, for da vontade de Deus, eu volto. Senão a gente nem se ilude, a gente vai saber que realmente não era pra gente ficar junto. E a gente, vamos dizer assim, começou uma fase de namoro. Uma fase de namoro. E eu não cobrei, continuei em silêncio, mesmo que minha vontade, como a gente estava praticamente namorando, era cobrar, exigir. Só que eu não cobrei, eu descansei mesmo no Senhor. Tirei meus filhos do deserto, porque eu percebi que meus filhos estavam no deserto. Então a gente começou a passear, começou a ir pro cinema. Eu e meus filhos começamos a ir no parque, curtir mesmo, família. Porque antes eu estava muito apegada à lembrança. Ai, porque eu só ia no parque com meu esposo. Ai, porque agora eu tô só com meus filhos. Não, eu desapeguei disso. Eu estava disposta a criar novas histórias e o complemento vinha de Deus. Falei assim, eu tô criando história, eu passeando com meus filhos. Se for pro Senhor vir com o complemento de um dia eu passear com meus esposos e meus filhos, amém. Senão eu tô feliz. E fui. E fui indo, e meu esposo foi vendo que é o Espírito Santo que vai mudando, ele foi começando a sentir paz em casa, ele foi começando a sentir vontade de voltar, e ele começou a ver que tinha paz, começou a reparar na casinha, até na pintura da parede ele reparou, e foi reparando, e com 8 meses que meu esposo tinha saído de casa, quando foi um domingo, ele estava na casa da OEM, ele chegou em casa 2 horas da manhã, desesperado, chorando. Acordei assustado, estava dormindo. Eu acordei assustada. E ele pediu para conversar comigo. Sentou e falou bem assim, olha, eu vou ser sincero com você. Eu quero voltar, mas não quero voltar porque eu quero. Eu estava vindo da casa da OM, na festa de aniversário dela, da filha dela. Tanto é que minha mesa estava cheia de coisa. A minha mesa tinha bolo, tinha bexiga, doce. Nossa, eu orei em cima, consagrei a Deus e botei pra dentro. Mas, voltando ao assunto, ele falou que tava lá. E quando eu tava voltando pra casa da minha mãe de carro, uma voz falou pra mim voltar pra minha família. Eu não dei ouvido, porque eu tava muito bêbado. Achei que era coisa da minha cabeça. Continuei a dirigir, quase bati o carro. E a voz novamente falou, eu tô mandando você voltar pra sua família. E eu sei que era aqui que ele estava falando, a voz, mas eu vou ser sincera, eu não te amo, eu não quero voltar, eu amo a fulana de tal, você vai me aceitar ou não? Porque você tem que ter sorte, que eu tô te dando a primeira opção, tô te dando a opção de escolha. Se você não quiser, tudo bem, você fala que eu saio e volto pra ela. Aí eu me desesperei, porque na minha cabeça eu imaginava que ele ia chegar arrependido, porque ele estava realmente chorando. Só que ele não estava chorando porque queria voltar. Ele estava chorando porque ele não queria voltar. Ele estava chorando porque estava apavorado de imaginar em voltar para casa. E na minha cabeça eu falei, quando ele voltar, ele vai voltar no cavalo branco, com flores, e com carro de telemensagem, dizendo que me ama. E não foi assim. Então eu estava totalmente em choque. Eu perguntei para ele se eu podia orar. Falei, eu posso orar? Aí ele falou, pode, te dou quantos dias você quiser para você orar, porque vê bem, pensa bem. E eu fui orar. E o Senhor permitiu, falou para me permitir a volta dele. Eu fiquei super feliz, ele voltou, indiferente, mas com o tempinho que ele tinha voltado, após 8 meses, né? Voltou indiferente, lógico, porque receoso com tudo que tinha acontecido. E após um tempo ele começou a ficar melhor. E já começou a falar que me amava, que eu era o amor da vida dele, que voltar foi a melhor escolha que ele fez, que não imaginou por que foi embora de casa, nossa, e que todo aquele sentimento voltou. E eu, o que eu fiz? Eu vi que eu ainda não estava liberta, que eu não estava restaurada e que eu não estava preparada. Hoje em dia eu vejo isso, naquela época não. E o que eu fiz? Diminuí as orações, de tanta alegria, tanta felicidade, eu diminuí as orações, eu deixei de buscar tanto a Deus, estava tão feliz, eu queria estar toda hora perto do meu esposo, eu queria toda hora estar junto dele. E diminuí as orações. E com 1 mês e meio que meu esposo tinha voltado para casa, da noite pro dia, o Senhor endureceu novamente o coração dele. E ele falou que fez a maior burrada ter voltado, que
percebeu que realmente não me amava, que eu não tinha mudado nada e que novamente ia embora de casa. Eu me desesperei, entrei em desespero, que eu vi tudo meu sonho de construído na areia desmanchar. E fui orar. E foi quando o Senhor falou, me mostrou o que eu tinha feito. Na verdade, antes disso, voltando um pouquinho, eu tinha mandado uma mensagem para Sol, contando o que estava acontecendo, o que ele tinha falado e tudo. E a Sol me perguntou se eu estava orando como deveria e se eu estava na mesma intensidade que eu estava com o Senhor. E eu disse que não. Eu disse que tinha diminuído, que eu orava, mas que tinha diminuído as orações. E era verdade, eu estava orando ainda, mas não como eu estava antes. E ela me mostrou, né, onde que eu tinha errado. O Senhor, eu creio que foi o Senhor usando a Sol mesmo, como sempre, para me ajudar, para me mostrar onde eu tinha errado e que eu tinha que me posicionar de novo. E ali eu chorei muito. E fui buscar no Senhor. E o Senhor me mostrou, confirmou apenas o que a Sol tinha dito, né? O que eu tinha feito. E o Senhor me falou que eu tinha saído do deserto, mas que eu ia entrar num vale. E que esse vale ia ser tão tenebroso quanto o deserto. E que era para me ficar firme, que o Senhor ia estar comigo. E eu entrei em desespero por eu ter decepcionado o Senhor, entrei em desespero e já não me achava digna antes. Agora então, aí que eu já não achava digna mesmo de estar na presença do Senhor. Porque eu tinha restaurado, eu tive a capacidade de deixar Deus de lado. Então eu estava muito mal, muito mal. E entrei num vale tenebroso, como tinha dito o Senhor mesmo. E o que já estava ruim, nesses 8 meses que a gente estava separado, depois que ele voltou, ficou pior, porque meu esposo me humilhava de todas as maneiras. Ele tinha dito, né, como eu tinha falado, que ele ia sair de casa. Eu cheguei, chamei a Sol de novo, porque a Sol, uma amigona, conselheira mesmo. E ela falou para mim não se preocupar, que ele só ia onde Deus permitisse que ele fosse. Que se ele só ia sair se Deus permitisse que ele fosse sair. Então, eu falei pro meu esposo, depois quando ele me chamou de novo pela 3ª vez para falar que ia embora, eu falei para ele, olha, eu tô cansada, você quer ir, você vá, eu não tô te proibindo, não foi eu que te pedi para voltar, eu realmente não aguento mais, meu psicológico estava muito abalado, porque eu já tinha perdido muito cabelo, já tinha perdido muito mais peso, então meu psicológico estava abalado, eu já estava mal porque eu tinha deixado Deus de lado. Então eu falei, você quer ir, você vá, eu não te proibi, eu não te pedi para voltar. Você voltou porque você quis. Tô abalado, meu psicológico tá abalado. Eu fiz a pior coisa por você, que foi deixar Deus de lado de novo. Então você vá, mas dessa vez vai ser diferente, porque eu vou me posicionar de maneira correta, eu vou atrás de direitos dos meus filhos. Eu não quero mais que a gente se aproxime de novo. Se você quer ir, você vá. E falei isso pra ele. Ele foi pro quarto, deitou na cama. Não falou mais nada, me tratou normal, como se não tivesse falado aquilo. Só que as humilhações começaram. E meu esposo, eu fazia uma comida para ele, ele jogava a comida fora, eu fazia um bolo em meias lágrimas. Ele falava que não pediu bolo. Eu comecei a ver, ele mexendo no celular, conversando com a Amy, ela mandando mensagem, ela ligando para ele. Eu comecei a receber mensagem respeitosa dela. Lógico que eu não sabia o teor da mensagem, porque eu nem chegava a ler, né? Só pela barrinha de notificação, assim, dava pra ver pouquinhas coisas, ela me humilhando, falando coisas pra mim, falando o que eles estavam fazendo, e eu sabia que era porque ele sumia, e logo em seguida ela aparecia, mandava mensagem, então eu bloqueei ela. E ele jogava na minha cara que não me amava, que deixou bem claro que não voltou porque me amava, que deixou bem claro que não queria estar comigo e que não era para me sofrer. Então tudo que eu fazia, qualquer coisa, qualquer respiração, ele me humilhava muito, me maltratava muito. Porque hoje em dia eu consigo ver que o coração dele estava endurecido, foi Deus que fez isso, assim como o Senhor fez no coração de Faraó. Eu não culpo meu esposo, eu não julgo ele, porque assim como meu coração teve endurecido tantos anos de tudo que eu fiz, o meu esposo estava com o coração endurecido. E eu fui vivendo. E eu peguei e descansei no Senhor. Descansei, orei ao Senhor, falei, meu Senhor, o Senhor quer levar esse homem para onde o Senhor me leva embora. Se o Senhor não quiser, o Senhor deixa ele aqui, mas me ajuda a descansar em Ti, me ajuda
a entender o que o Senhor quer fazer, me dá força, me dá graça, Senhor, porque eu não consigo isso, não consigo ter paz na minha própria casa, Senhor, eu não aguento. E descansei no Senhor, coloquei meu esposo na mão do Senhor, comecei a pegar os conselhos que o pessoal soltava no grupo, comecei a aplicar, o viver, o deixar ir de quem tem um esposo em casa, porque antes eu aprendi a deixar ir de quem tinha um esposo fora. E agora eu tinha que aprender a deixar ir de quem tinha um esposo em casa. E descansei no Senhor, comecei a ajudar na obra do Senhor, comecei a me cuidar, saía mais com meus filhos, comecei a ajudar as mulheres no meu serviço, tinha duas que estavam separadas também do esposo, comecei a ajudar elas no serviço, falando de Deus, que eu já tinha aprendido, pegando os conselhos, testemunho do grupo, enviando para elas, e fui ajudando. Ajudava meu esposo em tudo, mesmo ele não merecendo, assim como Deus me ajudava, eu ajudava ele. E comecei a fazer as coisas para agradar o Senhor mesmo. Comecei a agradar as coisas, fazer as coisas para agradar a Deus. Independente do meu esposo merecer ou não, independente dele querer ou não alguma coisa, eu comecei a agradar ao Senhor. E me foquei muito, muito mesmo em agradar o Senhor. Fui indo dia após dia, meses após meses, mesmo ele não merecendo. Eu fui, assim, dia após dia. E em determinado tempo, eu orando, porque eu já não aguentava mais aquela situação, falando pro Senhor que eu não aguentava, o Senhor me lembrou que quando eu estava no deserto, eu prometi ao Senhor que não importasse o que eu tivesse que passar, o quanto tempo o meu esposo ficasse fora, mas que quando ele voltasse eu não ia parar, não ia cansar, até ver a conversão do meu esposo. E o Senhor me fez me lembrar disso. E foi onde eu recebi outro tapa na cara assim do Senhor. Porque eu falei, nossa, de novo, eu prometi algo ao Senhor e não cumpri. Não cumpri e me senti mal de novo, né? Só que aí decidi, falei, não, independente do que vai acontecer no meu casamento, independente do que vai acontecer na minha vida, independente do que vai acontecer na minha família, eu vou orar pela conversão do meu esposo, eu vou orar para ele ter um encontro genuíno com Deus. Porque mesmo que a gente não fique junto, mesmo que essas humilhações nunca acabem, mesmo que ele nunca deixe a OM, eu quero ver ele salvo. E comecei a ver meu esposo como uma alma na mão do Senhor, não como meu marido, não como pai dos meus filhos, comecei a ver ele como uma alma na mão do Senhor que precisava ser salvo. E eu comecei a orar dia e noite, fazer campanha, as campanhas de jejum que soltavam lá no grupo, a Sol colocava, eu comecei a fazer em prol disso, em prol da libertação dele, em prol da salvação dele. Até que um dia ele chegou em mim e falou pra mim que recebeu um convite para ir no encontro com Deus, porque eu orava muito com isso. Falava, Senhor, coloca pessoas no caminho dele aqui, que fale do seu amor, fale do seu poder, do seu perdão, que leve ele para próximo de ti, Senhor, porque os amigos dele até então levavam ele para beber, ficava junto com a OM, eles passeavam entre amigos com a OM. E eu comecei a orar pro Senhor colocar pessoas que viessem falar de Deus, né, para ele. E ele me falou, eu recebi um convite para ir no encontro com Deus, mas eu não vou. Aí eu falei, tá bom. E comecei a orar mais forte. Falei, Senhor, que venha o convite de novo, que venha o convite de novo. Porque ele não queria saber de Deus, ele não queria saber de Deus. Quando eu estava orando antes, essas coisas, ele fazia cara de deboche, porque ele pegou muita raiva da igreja. Quando ele era pequeno, ele ia, devido a fofocas, ele saiu, então achou que o pessoal de igreja era tudo igual, que nenhum prestava. E eu falei, Senhor, manda o convite de novo, até que ele recebeu de novo o convite. E o Senhor ouviu minhas orações. Ele falou, olha, eu tô indo para esse encontro, mas você não fica animada, não, porque eu tô indo só para ficar longe de você 3 dias. Eu falei, tá bom, amém. Vai com Deus, né, que Deus abençoe. E ele foi. E esses 3 dias que ele ficou lá no encontro, eu fiquei em casa orando, fazendo de vigília. Aproveitei os jejuns do grupo antigo já para fazer, né, esses 3 dias. E meu esposo voltou no domingo. E quando foi no domingo, eu fui buscar ele na igreja, porque as parentes tinham que receber, eu fui mais pelas crianças para receber ele na igreja. Eu estava totalmente abatida, totalmente desanimada. Sabia que Deus ia fazer algo, mas não imaginava que ia ser daquela maneira. E assim que eu cheguei na igreja, eu sentei, e quando ele entrou, eu reparei que ele estava sorrindo, me olhando, me procurando primeiro, né? Quando ele me localizou, ele ficou sorrindo, me olhando. Mas nem criei expectativa, eu estava
tão abatida, eu estava tão desanimada com a vida, com tudo que eu estava vivendo, né? Feliz, lógico, por tudo que o Senhor tinha feito, grata. Mas a gente sabe que mesmo que a gente esteja restaurado em todas as áreas, uma estiver ruim, a gente fica mal, mesmo sendo grata ao Senhor e tudo. E eu estava ali. E no caminho para casa, o meu esposo, a gente passou em frente ao barzinho, com ônibus, a gente estava de ônibus. E a gente passou em frente a um barzinho e ele sentiu um ânsia de vômito, mas nem comentei nada com ele. Eu nem comentei nada. E chegando em casa ele falou, olha, você reparou que eu senti vontade de vomitar? Eu falei, não, menti, né? Porque eu tinha reparado sim, mas não ia ficar dando ibope, não. Ele falou, então, quando a gente passou em frente ao bar, eu senti vontade de vomitar. E ali eu glorifiquei em pensamento, lógico, né? Eu glorifiquei muito ao Senhor, porque meu esposo ele nunca foi de beber. Ele nunca, assim, socialmente ele bebia um vinho, um copo de vinho, 2 no máximo, quando a gente estava junto, Natal e Ano Novo só. Nenhuma outra época ele bebia. Quando a gente separou, ele conheceu essa OMI, né? Ele já conhecia, na verdade, mas ele se envolveu com ela. E ele começou a beber muito, muito mesmo. E ficou muito beberrão. Então, o apelido dela, tanto é que o apelido dela é Pitu, porque ela bebe muito, muito. Então, todo mundo conhece ela de Pitu. E ele começou a beber muito. E eu glorifiquei ao Senhor, porque eu sabia que o Senhor estava libertando ele. Eu sabia que o Senhor estava transformando a vida dele. Só não sabia que era ser imediato assim. E voltamos para casa, ele continuou na dele, eu continuei na minha. Continuei orando, continuei buscando pelo Senhor. Agradeci pelo que o Senhor tinha feito, mas continuei vivendo a vida como estava, sem criar expectativa, sem buscar nada do homem, continuei vivendo minha vida. E outro dia ele conversando, aí ele falou assim, olha amor, eu tenho uma coisa para te falar. Porque eu sabia que o Senhor tinha feito algo, mas não imaginava a dimensão do que o Senhor tinha feito. Passado uns dias ele falou, tenho algo para te falar. Eu falei sim, ele falou, então, lá no encontro eu me batizei, eu aceitei o Senhor. E eu não quero nunca sair da presença do Senhor. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz você sofrer. Quero que você me perdoe. E por ter me amado de maneira quando eu não tinha nada para ser amado, quando ninguém me dava valor. E começou a pedir perdão. Eu falei, não, tudo bem, amém, glória a Deus, que você nunca saiu desse caminho do Senhor. Eu dei atenção e ibope para o que o Senhor tinha feito, que foi ter convertido meu esposo, ter salvo meu esposo. Eu senti que eu tinha cumprido ao Senhor o que eu tinha prometido, que era lutar pela salvação e pela libertação do meu esposo. Eu sabia que dali em diante era com o Senhor e Ele não era mais comigo, que a minha parte eu tinha feito. E depois desse dia, as coisas começaram a melhorar. O meu esposo, ele ficou mais carinhoso, mais atencioso. E a gente foi, pouco a pouco, eu fui vendo o trabalhar do Senhor. Meu esposo, ele fazia de tudo para me agradar, para me presentear. Ele perguntava se eu estava bem, pedia para assistir filme comigo. O primeiro filme que ele indicou pra gente assistir junto foi Prova de Fogo. O segundo ele indicou foi Quarto de Guerra. Lógico que eu já tinha assistido quando eu estava no deserto, mas assisti novamente com ele. E fomos muito bem. E o Senhor terminou a obra que ele tinha começado na restauração, assim, da minha família, na restituição, na verdade. O Senhor, ele tinha terminado a obra. E eu e meu esposo, a gente ficou muito bem mesmo. Maravilhosamente bem, para honra e para glória de Deus. Muito, muito bem mesmo a gente ficou. E conforme foi passando o tempo, eu fui sentindo falta de falar eu te amo para ele. E que ele me falasse eu te amo, porque quando eu falava, mesmo a gente tendo voltado e tudo, ele ou apenas balançava a cabeça, ou me dava um tapinha, ou balançava a cabeça, só isso. E eu sentia falta disso. E teve um dia que eu chamei a Sol no privado, falei, Sol, a gente tá bem, mas ele não fala que me ama. E eu não consigo falar que amo ele, porque depois de tudo que aconteceu, né? E ela me falou pra mim que orasse, que Deus ia fazer isso também. Porque o marido dela tinha voltado já, e eles ainda não tinham falado, mas que Deus ia preparar um momento pra isso acontecer. E eu fiz isso. Eu falei assim, Senhor, eu quero ouvir ele falar que me ama, mas eu quero que o Senhor faça. Ele fala mesmo, de vontade própria. Quando ele realmente sentir que me ama, porque ele voltou falando que me ama, Senhor. Mas era mentira, logo em seguida desmentiu.
E eu não quero criar expectativa, meu pai. Eu preciso que o Senhor faça, que Ele fale que me ama, mas está nas suas mãos. Até aqui o Senhor tem feito, eu sei que se for da sua vontade, o Senhor fará. E eu recebi um convite para ir no encontro com Deus, mesmo que Ele tinha ido, e fui, né? Fui para agradecer tudo que o Senhor já tinha feito. Fui para estar perto do Senhor. E fui. E num determinado momento desse encontro, ele tem um momento das cartinhas. E eu reparei que tinha uma carta do meu esposo. Mas eu imaginei que ia ser só o básico, né? Ah, você, obrigado por tudo, você é uma esposa maravilhosa, não sei, esse tipo de coisa. Então, obrigado por ter desistido, por ter orado por mim. Esse tipo de coisa. E ele me agradeceu por tudo, realmente ele me agradeceu, pediu perdão de novo. E no final da carta, ele dizia pra mim assim: para o amor da minha vida, mulher que eu amo, eu te amo, eu te amo. E ali eu comecei a chorar muito ao Senhor, porque, mais uma vez, a infinita bondade e misericórdia do Senhor tinha me alcançado. E o meu esposo tinha falado que me amava e que era feliz comigo. E na hora de me abraçar, ele falou muito: eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Senhor fez ele falar tanto eu te amo que compensou o tempo que ele não tinha falado, que ele tinha falado tantas vezes que não me amava. E o Senhor, para a honra e para a glória de Deus, compensou cada detalhe. E quando eu voltei para casa, ele não foi me receber na igreja, né, do retorno do encontro. Ele já estava lá, então não precisou me receber, voltando para casa. E quando eu voltei, ele tinha decorado a casa toda com coração, feito cartinha de agradecimento. Disse que o melhor presente que Deus poderia ter dado para ele, além da salvação dele, foi eu. E me pediu perdão de novo por tudo que ele tinha feito. E que jamais poderia ser tão grata a Deus por tudo que tinha recebido na vida dele, mesmo ele sem merecer. E assim foi. E voltando um pouquinho sobre a história do casamento, só para eu concluir aqui para não esquecer, né? Quando eu estava no deserto, eu orei ao Senhor falando bem assim que eu abria mão desse sonho e que enterrava. Que durante muito tempo eu não fui digna de que ele casasse comigo, que ele não me via como uma esposa, e que eu abria mão desse sonho, que o Senhor não precisaria realizar esse sonho, nem no cartório, nem em lugar nenhum, porque eu abria mão. E fui vivendo a vida, passou o deserto, tudo isso mais que aconteceu. E determinado dia no meu deserto, uma prima dele que veio muito distante, ela conversando comigo e com a tia dele, né, do meu esposo, ela olhou pra mim assim no meio da conversa, parou a conversa, olhou pra mim e falou: olha, você enterrou um sonho no seu coração, mas saiba que hoje Deus desenterra. E não vai ser só no cartório não, tá? Do jeito que você pensa, não vai ser só uma coisinha simples, não. Vai ser um casamento de verdade. E tudo vai ser providenciado pro Senhor. E eu nem criei expectativa na época, nem criei, porque eu já tinha enterrado realmente o sonho, já estava muito decepcionada. Eu já estava feliz demais com o Senhor para pensar nisso, no que poderia acontecer. Estava muito feliz já com isso. E esqueci isso, né? E quando a gente voltou do encontro, como eu falei, estava tudo as mil maravilhas, tinha feito tudo. E eu orando, cortando cebola na pia. Depois de um tempo, lógico, cortando cebola na pia. O Senhor me fez lembrar disso que ele falou através da prima do meu esposo. Só que eu fiquei tipo, nem dei bobo. Falei: ai, Senhor, nossa, por que eu tô pensando nisso agora? Já até enterrei isso, não tenho vontade mais de casar, falando com o Senhor. E eu tô lá cortando cebola na pia, o Senhor me fez lembrar disso. Não dá 10 minutos, meu esposo chega, chorando, muito mesmo. Ele faz eu parar de cortar cebola, olha pra mim e fala: olha nos meus olhos que eu tenho algo pra te falar. Aí eu olhei pra ele, ele falou assim: você quer casar comigo? Aí eu levei até na brincadeira, né? Falei: tá bom, amanhã a gente casa. Ele: não, a gente vai casar hoje, eu tô falando sério. E eu já tava tão sem expectativa, já tinha realmente enterrado esse desejo no meu coração, que eu brinquei ainda com ele. Falei: eu que tô cortando cebola, você que chora. Aí ele falou assim: eu não tô brincando, você quer casar comigo? A gente vai agora no cartório. Eu falei: oxe, mas o cartório tá fechado, tá vendo que você não quer nada? Para de graça. Aí ele falou: então a gente vai amanhã. E foi pro quarto, chorando, porque você falou pra mim que você é o amor da minha vida, eu quero casar com você, e meu sonho sempre foi casar com você. E, gente, esse é o sonho do Senhor, porque meu esposo nunca quis casar comigo, ele nunca me viu como uma mulher pra casar, pra ser levada a sério. E eu sei que foi o Senhor que colocou esse desejo no coração dele, assim como colocou o desejo de ter o filho.
a nossa filhinha. E eu falei, tá bom, amanhã a gente vê isso. E continuei orando ao Senhor. Descansei mesmo, descansei nisso e continuei orando. E no outro dia cedo, ele acordou já, vamos providenciar os papéis do casamento. Vamos providenciar, porque eu quero casar com você hoje. E vamos atrás. Então a gente foi no cartório marcar o casamento. E tinha que tirar minha certidão, porque minha certidão já estava antiga. Então eu tive que ir lá em Barueri para retirar minha certidão. No outro cartório, na outra cidade, né, para retirar minha certidão de nascimento. E no meio do caminho, um amigo meu de muito tempo, de longa data. Na verdade, ele foi um ex-ficante meu quando eu tinha 10 anos de idade, 11 mais ou menos. E eu só fiquei com ele uma vez, a gente separou, depois a gente manteve contato de amigo mesmo, não tinha maldade nenhuma nisso. E ele me mandou uma mensagem no meio do caminho pro cartório. Meu esposo viu e ficou enciumado e perguntou por que esse menino tava me mandando mensagem, porque eu tava dando atenção pra ele. E ali eu vi que foi o inimigo se levantando, porque a gente tava correndo atrás do nosso casamento. Eu até falei com a Sol, mandei mensagem pra Sol. A Sol, eu contei a história pra ela, né? Ela me falou pra mim continuar em oração, manter na fé, que Deus era comigo, que o Senhor ia terminar essa obra 100%. E ali eu fui orando, pedi perdão pro meu esposo, mesmo não tendo por que pedir perdão, eu pedi perdão pra ele, que não ia ter mais contato, essas coisas. E foi, a gente, pra glória de Deus, consegui tirar minha certidão, fomos marcar o casamento. E a partir do dia que eu marquei o casamento, pra honra e pra glória do Senhor, o Senhor começou a entrar com a providência. Na primeira semana, depois que eu marquei o casamento, eu ganhei 2 pares de aliança. Na outra semana, eu ganhei brinco, pulseira, joia, todas as minhas joias, na prata mesmo, de presente de casamento. Eu ganhei o salão, que custa R$6.000 por noite. Eu ganhei buffet, eu ganhei bolo, eu ganhei tudo, meu vestido. Eu ganhei tudo. E ali eu vejo a fidelidade de Deus com a minha vida. E eu não tenho como agradecer a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Pode passar tempo, pode passar anos. Eu posso viver a minha vida toda agradecendo a Deus. Eu não tenho como agradecer. E para a honra e para a glória de Deus, no dia 23 de março de 2018, eu me casei. O Senhor determinou essa vitória na minha vida. E aquilo que era impossível para mim, depois de tantos anos pedindo, o Senhor em apenas um dia fez, da maneira dele, do jeito dele, com a bondade e a misericórdia dele. E hoje, para a honra e para a glória de Deus, a minha família, o meu lar foi 100% restaurado. E aquilo que era impossível para mim, aquilo que era difícil para qualquer um, Deus fez do jeito dele, da maneira dele, na hora dele. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Sou grata a Deus ao Grupo Restaurar, eu sou grata a Deus ao Sol, aos amigos que eu fiz no grupo. A tudo, eu sou grata a Deus de coração mesmo. Ouvi palavras boas, palavras de ânimo, depois de tantas palavras negativas. E saber que sou tão amada e querida mesmo. Aos meus amigos mesmo de coração que Deus colocou na minha vida, eu sou muito grata. E agradeço o tempo de vocês, a dedicação de vocês. Agradeço muito de coração. E hoje em dia eu só tenho que agradecer ao Senhor pela minha família. E quero dizer a vocês que estão buscando que não desistam, independente das palavras que lancem, independente do que falem. Tampe os ouvidos para o mundo, abra os ouvidos para o Senhor. Escute o que Deus diz ao seu coração, escute o que Deus fala na palavra, escute o que Deus diz, porque quem dá a última palavra é Deus. Se fosse depender da palavra do homem, meu esposo não estaria aqui, minha família não seria restaurada, eu não teria casado, porque diante das pessoas, Deus não quer fazer a gente casar, porque a gente era pecadores. A gente era uma família, meu esposo não me amava, e hoje em dia o meu esposo me ama, me trata bem. Não tem um dia que eu não acordo escutando ele falar: bom dia, amor, te amo, todo dia. Ele manda mensagem, não porque eu mereço, longe disso, eu não mereço nada disso, eu nunca mereci, eu nunca vou merecer nada disso, mas pela bondade, pela misericórdia de Deus, esse Deus maravilhoso que deu a vida por mim, esse Deus maravilhoso que me resgatou do mal, da lama,
Eu me envergonho do dia que eu fui, da onde Deus me tirou. Mas eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Quero agradecer de coração a todos que me receberam. A Solzinha por ter cedido o ombro dela tantas vezes, tantos dias. Por meu choro, por minhas lágrimas. Por ter me acolhido mesmo no pior momento da minha vida. Uma pessoa que nem me conhecia me acolher tão bem. Diferente de tantas pessoas que me conheciam e não me acolheram. Quero agradecer de coração, amiga, você mora no meu coração. Deus abençoe sua vida. Quero agradecer aos amigos do Restaurar. Não vou citar nomes, porque senão eles vão ficar bravos comigo, porque eu posso esquecer de uns, né? Mas todos vocês, agradeço a Deus de coração mesmo. Deus abençoe, não desistam da família de vocês. Se apeguem a Deus e fiquem com Deus. É um pouquinho do que eu passei, só um pouquinho do que o Senhor fez na minha vida, porque é muitas coisas nesse meio tempo. Minha mãe aceitou o Senhor, tive minha filha, o Senhor me restaurou, me transformou, muita coisa aconteceu nesse meio tempo e Deus é muito bom. Isso é só um pouquinho dos milagres do Senhor, para mostrar que para Deus não há impossíveis, para mostrar que para Deus tudo é bom, tudo é maravilhoso e que Deus é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Fiquem na paz de Deus e Deus abençoe grandemente cada um.